Irmãos, eu queria falar um pouco nessa manhã a respeito de 3 partes importantes da vida cristã. A primeira é congregar, repita comigo: congregar, servir e se relacionar. Amém? A vida cristã depende disso, irmão, de estar aqui firme como vocês estão ouvindo a palavra do Senhor, amém? E também de servir, de participar, de honrar a Deus, de trabalhar para Deus, de fazer algo, ser útil, de fazer a sua função, porque você é o corpo de Cristo aqui na terra, amém? Então a vida cristã faz parte também de servir a Deus, mas há algo também muito importante, que é o nosso relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Todos os outros, as outras partes da vida cristã, irmão, depende dessa, amém? Esse é o ponto forte da vida cristã, conhecer a Cristo, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, amém? Essa é a vida cristã, se relacionar, conhecer a pessoa de Jesus, receber de Deus, ser transformado segundo a imagem de Cristo, adorar a Deus, meditar na sua palavra, jejuar, orar, se envolver, como disse Jesus, entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar o Pai em secreto, amém? Isso é ter intimidade com o Senhor Jesus. Então eu queria aqui compartilhar a respeito de 3 momentos na Bíblia, onde essas 3 partes da vida cristã se manifestam, e queria, ir compartilhando com os irmãos cada uma dessas vezes, amém? O primeiro texto está aqui em Lucas capítulo 10, versículo de número 38, amém? Vamos lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Foi por isso que eu falei 3 partes da vida cristã, porque foi Jesus que chamou a intimidade e o relacionamento de uma parte da vida cristã, amém? Ele falou: Maria escolheu a boa parte, glória a Deus. Então, aqui dentro desse texto, que nós compartilhamos, nós vimos que Marta estava aqui, e ela estava, o que é que Marta estava fazendo, irmão? Estava servindo, sim ou não? Ela recebeu, hospedou Jesus na sua casa, arrumou as coisas, organizou as coisas, e Marta estava ali servindo. Mas a Bíblia diz que Maria estava se quedando, ela estava se ajoelhada, estava ali adorando o Senhor Jesus e ouvindo-lhe os seus ensinamentos. E Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. Que parte que é essa que Maria estava fazendo? Se relacionar, amém? Agora está faltando uma parte aqui, sim ou não? Então é essa parte que é importante, irmãos. Nós vamos começar compartilhando aqui, que é a parte de congregar. Muito importante, irmãos. Marta está ali naquele dia, mesmo que servindo no momento onde deveria estar se relacionando, mas ela estava lá, sim ou não? Importante, Marta estava lá. Maria escolheu a melhor parte, estava ali na presença de Jesus, o adorando e ouvindo ali particularmente os seus ensinamentos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Estava congregando, teve a oportunidade de estar ali e de ouvir a Cristo e seus ensinamentos, amém? Agora, a Bíblia fala que essa família era constituída por 3 pessoas, mas só tinha 2 pessoas aqui que a Bíblia cita nesse momento, irmãos. Onde que estava o irmão Lázaro? Eles eram 3 irmãos, sim ou não? Maria, Marta e Lázaro. E a Bíblia diz que eles moravam num povoado, numa aldeia chamada Betânia. Sabe, irmão? Aquele setorzinho pequeno. Eu fico imaginando, irmãos, quando você lê a Bíblia, todas as vezes que Jesus saía para ensinar, pregar ou curar, uma palavra segue esses versículos bíblicos. Você sabe qual que é? Multidão. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicou o pão na primeira vez, os peixes, 5.000 pessoas, na segunda 4.000,
A Bíblia diz que quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, ele correu e fez o quê? Subiu na figueira brava para conseguir ver Jesus. Irmãos, Jesus era acompanhado de multidão. As pessoas estavam maravilhadas com os milagres, com o tipo de ensinamento que Jesus fazia. Cego de nascença que foi curado, eles nunca tinham ouvido falar isso. Ressuscitando morto, pregando o evangelho, irmãos. Multiplicação de pão e peixe, andando sobre as águas, transformando a água em vinho. Jesus estava fazendo uma revolução, irmão, trazendo o céu para a terra, amém? E onde Jesus estava, a Bíblia diz que uma multidão o apertava. A Bíblia diz a respeito daquela mulher que tinha 12 anos, padecia, né, de um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que de todo jeito ela tentava, ela falava assim, ó, se eu tocar nele eu vou ser curada. Por quê, irmão? Porque havia uma dificuldade, uma barreira enorme dela conseguir chegar e encostar em Jesus, porque uma multidão cercava Jesus. Quando a Bíblia diz que aqueles amigos, né, tinham um amigo comum entre si, um paralítico, eles queriam levá-lo até Jesus, mas quando ele chegou lá, o que aconteceu? Havia uma multidão que estava cercando aquele lugar, eles não conseguiam chegar até Jesus, então eles subiram em cima da casa, arrancaram o telhado, e desceu aquele rapaz até Jesus, e então ele foi curado. Por que eu estou ilustrando essas coisas na palavra de Deus para você aqui? Porque você precisa entender, irmãos, a importância que tinha a presença de Jesus aonde ele chegava, amém? Aonde ele chegava, milagre acontecia, salvação, transformação de vidas. Ele é o Filho de Deus, amém? Agora, onde que estava Lázaro nesse momento tão importante, irmãos? Onde todas as pessoas que ouviam falar que Jesus estava passando ali, irmão, a caravana de Jesus anunciava, né? É igual as conferências que vai ter, né? Venha participar da conferência na igreja Orvalho, Jesus está passando, aquele ressuscitou mortos. Onde Jesus estava indo, irmão, o povo se movia, ele parava a cidade, vocês estão entendendo? Mas quando ele chegou num povoado, simplesmente Lázaro decidiu não estar na casa dele, irmão. E eu te falo uma coisa, que não tinha Netflix, não tinha carro para ele sair, passear, não tinha shopping, ele morava numa aldeia, irmão. Simples dele voltar na casa dele, Jesus estava lá. Quantos estão entendendo a importância de estar no lugar onde Jesus está? Nós precisamos congregar. Imagina você ter faltado esse culto. Quando Lázaro chegou lá, Maria e Marta discutindo. Maria, Marta do céu, você não regula muito bem da cabeça não, você estava querendo dar ordem para ele, falando para ele não importar que eu estava servindo sozinha, mas você viu que eu estava nos pés dele, ele estava ali me ensinando e ela compartilhando, e de repente Lázaro já lá, mas o que aconteceu? Não, Jesus estava aqui, estava nos ensinando, a presença dele estava aqui nessa casa. Irmãos, foi isso que Lázaro perdeu por não congregar. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós precisamos congregar. Para servir, você precisa congregar. Para se relacionar, você precisa congregar. Lázaro simplesmente foi aquele que viveu ouvindo a história dos outros. Já viu os irmãos que não congregam? Eles vão viver ouvindo testemunho dos outros. Vai viver ouvindo culto online, pregação do outro, testemunho do outro irmão. Você viu o que aconteceu na vida de fulano? Você viu como é que foi? Ele não tem uma experiência, porque ele não participa da vida comum da igreja. Ele não está ligado no cabeça que é Cristo. Você faz parte do corpo, você tem que congregar, amém, irmão? Quando Jesus chegar, você tem que estar lá, amém? Quando a presença dele estiver ali, irmão, você tem que ser o primeiro a estar ali, se derramar aos pés dele. Agora, onde que Lázaro estava, que ele não participou do culto, onde Jesus estava ali pregando pessoalmente? Meu Deus, irmãos, sempre é assim. O dia que você não vai, o negócio acontece. É ou não é, pastor? O cara não vai no irmão, você não foi no culto. Eu nunca esqueço, irmãos, isso aqui foi um trem que marcou minha vida. O começo da minha vida cristã, irmãos, nós estávamos na igreja segunda, terça, o pastor está aqui, segunda, terça, quarta, terça tinha célula ainda depois da oração, quarta, quinta, sexta, sábado, rede jovem, domingo, curso bíblico à tarde, e culto à noite. Quando tinha 2 cultos, nós íamos 2, todo dia firme, orando, servindo a Deus junto com a igreja, vivendo a vida comum de Deus ali no prédio da igreja, junto com os irmãos, nas células, evangelizando, trabalhando. Mas de repente, um dia tem um chá de berço, não sei se era chá de berço ou chá de fralda da Júlia, né? Tá aí a responsável por eu não ter ido no culto esse dia. Eu tinha que organizar, galinhado, os irmãos iam, foi no prédio do meu pai, e aquele tanto de trem, não vai dar certo, e vamos lá, pastor, você vai ter que me liberar. Não, pode ir tranquilo, né? O pastor Rubens, pode tranquilo, vai lá e organiza. Quando os irmãos chegam lá em casa, não acredito que você não foi no culto, não. Eu falei, não fala não, moço. O que foi, moça? Apareceu ouro na mão de todo mundo lá no culto. Está aqui, quem estava? Luciano estava lá no culto esse dia, Anísio, quem mais? Danilo, você lembra, pastor? Apareceu ouro, começou a escorrer óleo na mão das pessoas, ouro aparecendo. Eu falei, gente, o único dia que eu não vou no culto, aparece ouro na mão das pessoas. Só pode ser brincadeira, tá entendendo? Você está curtindo, todo mundo fez
Pegadinha do malandro, daqui a pouco ele aparece, pode falar que você está fazendo graça. Não, foi mesmo, porque tem uma caravana que todo mundo ia para São Paulo, uma caravana de jovens lá, e o povo estava motivado, e a unção, e a presença, e eu lá em casa, igualzinho Marta, pegando galinhada, tacando frango, não sei aonde, vai buscar refrigerante, pega a caixa de isopor, para a comida, estava servindo, irmão, servindo os irmãos, servindo minha família, servindo o reino também, mas perdi a melhor parte, que foi ter visto aquela unção ali, movendo lá no meio dos irmãos. E eu fiquei triste, irmão. Pensa um cara que não gosta de perder, é eu. Esse dia eu perdi aquela presença, eu falei, meu Deus. Mas faz parte, sim ou não, irmãos? Faz parte. Eu também gosto de contar o outro testemunho, né? Porque essa foi a parte. O outro foi que alguns, não lembro quanto tempo, mas talvez alguns meses depois, ou sei lá, meses, não foi anos não. Eu comprei um DVD do pastor Antônio Cirilo, Deus de Milagres. Presta atenção. Aí vou lá, vou assistir Deus de Milagres. André foi dormir, eu tinha esse costume de ficar até mais tarde acordado, orando na Bíblia, e coloquei esse DVD lá, eu acho que foi até depois de um culto de sábado. Cheguei do culto, fui em casa, falei, vou assistir esse DVD. Eu estava doido para esse DVD sair logo, comprei ele, coloquei e comecei a assistir, né? Eram umas 3 horas ou 4 horas mais ou menos de DVD. Só de louvor é quase umas 2 horas, aquele louvor poderoso acontecendo. De repente, no final do louvor, quem quiser pode assistir depois aí, eu vou contar também, calma. Chama Deus de Milagres, Antônio Cirilo 1. Ele começa a orar e começa a curar cego de nascença, pessoa que tem câncer, começa um mover na igreja, irmão, igreja gigante, aquele poder, aquele mover, irmão, minha casa começou a ter um mover dentro da minha casa lá, eu falei, meu Deus, que presença. E aí ele começa a orar, ele falou, olha nas suas mãos agora que vai começar a aparecer ouro na sua mão. Eu já fiquei doido, ele, olha o botão da sua calça, olha o dente, eu olhando, de repente minha mão começa a brotar. Um monte de pozinho assim, ó. Sei que os irmãos falam, por que você não vendeu no outro dia? Mas o dia que acontecer com você vai entender, irmão. Não tem jeito de vender não, é tipo uns pozinhos que aparecem na mão da gente, com óleo, começou a escorrer. Irmão, eu fiquei doido, eu fiquei louco, eu fiquei maluco, eu falei, meu Deus, orando e tal, e André dormindo. E você não pode acordar a mulher dormindo, né, irmão? Aí eu guardei, irmão, dormi de jeito lá assim, ó. No outro dia cedo eu fui lá, acordei André, meu bem, ó, aqui, ó, o que apareceu na minha mão aqui ontem, ó. Depois fui lá contar para os irmãos da igreja, aqui, ó. Apareceu ouro lá, que apareceu na minha também, né? Mas irmãos, isso não é uma brincadeira, isso é uma realidade, estou contando o que aconteceu. Tem momento que você não está no meio do povo de Deus, Jesus está ali, Ele vai ali ensinar, Ele vai curar, Ele vai transformar, algo vai acontecer que pode mudar a sua vida, mas você não está lá. Por que o irmão não está lá? Na célula, quantas vezes, quantos testemunhos, quantas coisas acontecem, meu irmão não está lá. No culto não está lá, no encontro não está lá. Aonde que o irmão está? Tem que congregar, irmãos. Deixa eu falar algo para vocês a respeito de congregar. Teve um dos poucos dias, não, eu vou falar aqui sério, eu acho que foi o único dia que eu não ceguei, que eu matei um culto na minha vida, porque por motivo, todo mundo mata culto, mas esse dia eu matei culto porque alguns irmãos devem saber por quê. Quando você não cega, você faz outra coisa, você não quis ir no culto, entendeu? Não fui no culto. O que aconteceu? Vou contar, estava eu, o Anísio e o Danilo, da sorveteria, e o Rafael, esse dia, irmãos, foi um dia maravilhoso para mim de comunhão. Nós fomos para a casa do irmão, assistir o filme, Fúria em Duas Rodas, nunca esqueço o filme, os caras andando em 2 rodas, nós comendo na casa dele, aquela brincadeira, eu ser crente é bom demais, e tinha uma conferência de finanças na nossa igreja, eu estava noivo da André nesse dia, e nós rindo, e eu lembro que nós saímos da casa dele, vamos alugar mais filme, vamos assistir e tal, e eu não lembro de um cidadão só falar que tinha culto, rapaz. Eu era o mais novo convertido, esse tinha que ter falado, rapaz, tem culto, mas não, vamos brincar, vamos. E eu lembro que dentro do carro, nós rindo, eu lembro até que a luz do meu carro estava acesa, chamava de carrinho de pipoca, um gol que eu tinha, só andava com a luz ligada, né? E de repente meu celular toca, trim! Aí eu pego e olho, meu irmão do céu, sabe quando passa um filme na sua cabeça? Pastor Rubens, falei, meu Deus, tinha culto hoje, como é que ninguém avisou, está no meio do culto? Rapaz, o Rubinho ligou lá do culto, para mim, meu telefone tocando, entendi, já, pastor está ligando aqui, onde você está, Jonathan? Não, é porque hoje o André, Jonathan, que você não está aqui no culto, né? Porque casar você quer, não quer? Quando você briga com o André, eu tenho que ir te ajudar, não tem? Orar com vocês, te orientar, te discipular, não tem? Ensinar a palavra para você toda semana, não tem? Tem. Agora, na hora que tinha que estar aqui na igreja, onde que você está que você não está aqui? Não, pastor, eu não quero saber, você vai vir no culto, amanhã você está aqui com todo mundo. Então tá bom, irmão, na hora que eu desliguei, eu só lembrei de uma coisa. Hoje eu passei dessa fase, irmãos, para a glória de Deus, porque eu aprendi esse dia. Eu só lembrei de uma coisa, igual a maioria dos irmãos que contou uma rala. Por que ligou só para mim? Na hora que eu olhei o Anísio, eu falei, o cara é velho, muito mais eu de tempo de igreja, tá aqui rindo, estava lá rindo de mim dentro do carro, mas os outros.
Eu falei, por que que só eu que tomo rala? Só sobrou para mim aqui. Mas é assim, irmãos, Deus trata nós de maneira pessoal, amém? O que aconteceu com os outros, não sei se ele falou, se não ralou. Até hoje eu nunca mais perguntei, porque eu aprendi que Deus trata comigo, amém? Deus trata com você de maneira individual. Esquece o irmão que está do seu lado, esquece o problema, quem fez igual, quem não fez, por que fez isso com você. Deixa Deus te tratar, amém? E por causa desse tratamento, porque talvez nós ia emendar, irmão. Eu não sei se até hoje eu não tinha voltado na igreja, o tamanho que estava a nossa farra lá. Capaz nós tínhamos emendado dali mesmo para não voltar para a igreja mais. Mas graças a Deus o pastor ligou, puxou e corrigiu a ovelha. E no outro dia, estava lá o pastor Arão Henrique Xavier ministrando, né? Uma palavra, irmãos, que eu falo assim, ó. Tem palavras na minha vida, irmão, que eu não esqueço que o pastor pregou assim, ó, tudo. Aquele dia eu falei, meu Deus, que palavra que ele ministrou a respeito da rainha de Sabá. Eu já preguei aqui, eu estudo, toda vez eu lembro dele, lembro de tudo que ele ensinou ali. Foi uma palavra poderosa sobre finanças, né? E eu tinha perdido o primeiro dia da conferência. Agora imagina se eu não estivesse lá no segundo dia, irmãos. Foi um dia assim, que Deus marcou a minha vida de maneira assim, poderosa, que eu fui colher os frutos depois, tantos anos depois, o Senhor me levou lá naquele dia, nas promessas, tudo que nós passamos ali, daquele dia que eu usufruí. E se eu não tivesse lá aquele dia, irmão, você está entendendo? Tem palavras-chave, tem momentos especiais na presença de Deus, onde você tem que estar ali, irmão. O que você quer que Deus faz? Não, peraí, só um minutinho que eu vou... Ele não está aqui não, eu vou mandar essa unção lá para o irmão, está lá na casa dele lá. Você tem que estar e tem que receber, você está entendendo, irmão? Você tem que participar, você tem que viver junto com o corpo de Cristo. E nesse dia, porque aquele pastor pregou uma palavra tão poderosa, irmãos, que eu vou falar um negócio para você. Presta atenção no que eu estou falando aqui, irmãos, entenda. Se eu tivesse 1 milhão na conta, eu tinha ofertado 1 milhão que dia. O tanto que a palavra foi poderosa. Pastor, mas ele fez uma lavagem, não, ele não fez nada. A presença de Deus foi tão poderosa, o irmão que estava lá lembra disso aqui, aquela conferência, ele marcou a nossa vida financeira assim, que ele explicou princípios bíblicos ali, coisa que a gente nunca tinha visto na vida, irmão, né? E na hora da oferta, quem disse que eu tinha 1 centavo no bolso? Eu já tinha comido pipoca e assistido filme na casa dos irmãos um dia antes, porque eu já não estava tendo o que fazer, andando com os irmãos para cima e para baixo, para ver se, né, se passeava com os irmãos. Mas na hora que ele falou daquela oferta, eu senti algo no meu coração, olhei para o meu dedo, da mão direita, estava noivo, falei, alguma coisa eu tenho aqui para ofertar ao Senhor hoje, para a glória de Deus. Peguei ali e ofertei a minha aliança. Depois eu pensei, meu Deus, chegar lá em casa, né, depois que eu vou falar para a André que eu ofertei a aliança, ela vai querer me matar. O que eu estou fazendo? Que agora eu vou andar sem aliança no dedo, que eu sou doido, que eu tenho problema, para que eu estou dando aliança na igreja, o que está acontecendo comigo? Vocês estão entendendo, irmão? Mas foi isso que aconteceu. Expliquei, falei, foi mais forte que eu tinha que ofertar algo para Deus, eu não tinha nada, tudo que eu tinha era aliança, depois nós compra outra, amém. É isso que tem que fazer? Foi isso que foi feito. Por que você está falando isso, pastor? Porque foi um dia que marcou a minha vida, irmãos. Eu estava ali presente. Você está entendendo? Os momentos que Cristo marca você, que a palavra de Deus vem e toca você, você precisa estar junto. Se você não estiver junto, irmão, você não vai usufruir da presença dEle, amém? Então, nesse primeiro encontro aqui, né, nós vemos Maria se relacionando, Marta servindo, e o nosso amigo Lázaro não congregando, né? Eu falei da parte boa de congregar, já citei um exemplo aqui, mas eu quero citar pelo menos 2 exemplos da parte ruim de não congregar, e eu quero que os irmãos me entendam, eu não estou aqui para passar medo em você, mas como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, amém? Isso está escrito, nós temos que observar e aprender até mesmo com os erros dos grandes homens de Deus, amém? Daqui a pouco nós vamos para essa parte, né? Então, primeiro nós falamos de Lázaro, segundo, Marta, coloca no versículo 40 aí. O que Marta fazia? Agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Presta atenção, irmãos, aqui não está falando que ela estava ocupada, não era só porque ela tinha que servir Jesus, o problema dela não era só o serviço ali na casa de Deus, ela estava muito ocupada, afadigada, preocupada, com muitas coisas, com muitos trabalhos. Você está entendendo que isso, irmão, faz com que você não observe as coisas que estão acontecendo diante dos seus olhos?
Marta estava diante de Jesus, irmãos, e não conseguiu ter a revelação da pessoa de Cristo, do momento que Maria estava, a tal ponto dela exortar o Senhor Jesus, e falar: você não está percebendo que eu estou te servindo só? Irmão, Jesus é muito amoroso, que eu fico pensando, se fosse eu, o que está acontecendo aqui? Está tudo errado aqui, está tudo trocado os valores aqui, está tudo invertido, mas Jesus é amoroso, amém? Jesus ensinou ali, Marta, falou: olha, é isso aqui que importa, tem muita coisa para fazer, mas uma coisa é necessária, e essa não lhe será tirada. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as preocupações, com excesso de trabalho na nossa vida, com excesso de serviço, está entendendo? Porque tem gente que só quer servir, essa não é a única parte do evangelho, não. Tem gente que na hora do culto inventa, na hora da palavra inventa alguma coisa para fazer. Não, tem que trocar o papel higiênico do banheiro, não, tem que encher o galão de água, não, a porta dali ficou fechada. Irmão, vai ouvir a palavra de Deus, para de inventar, parece que a palavra é uma agulha, a pessoa não fica quieta, não consegue ouvir a palavra de Deus. Irmão, é isso que te muda. Servir não vai transformar a sua vida, irmão. Não, pastor, não vai. O que vai transformar é o tempo a sós, é ali que você vai ouvir o que você tem que fazer, irmão, porque senão você vai ficar fazendo coisas que não deve. Marta estava arrumando a casa na hora que tinha que estar prostrada aos pés de Jesus, mas ela estava servindo, pastor, sim, na hora errada, do jeito errado, do modelo errado, e com o coração errado, que ela estava fadigada e preocupada. Ela tinha que estar descansada aos pés de Cristo, porque é ali que ele estava, amém, irmãos? Então temos que tomar cuidado com as preocupações do dia a dia, com as correrias, com as coisas, com o serviço. Pastor, mas é a família, é o filho, é a casa, é o trabalho, é a igreja, é a célula, é o ministério. Primeiro é os pés do Senhor, amém? E qual que é o problema dessas pessoas que trabalham demais? Será que não está bom só elas trabalhar? Não, elas querem que a gente trabalhe também, gente. Vendo Maria lá quietinha, deixa a mulher lá, deixa o pastor orar, deixa o negócio acontecer, irmão. Você quer trabalhar, trabalha só você, desenfreado. Mas não aguenta, né? Porque os irmãos não fazem nada. Eu nunca esqueço um dia que o irmão inventou de ajudar na obra social da nossa igreja. Aí ele me ligou: Jonathan, é o seguinte, eu estou ajudando uma irmã aqui, nós vamos pintar a casa dela, e eu quero saber quantas latas de tinta você pode dar. Irmão, cada um tem um jeito aqui de ofertar, amém? Tem uns aqui que dá 10 latas, porque não dá conta de falar não. Irmão, eu não vou dar nada não. Por quê? Porque eu não estava com vontade de dar nada. A pessoa ligou, quantas latas de tinta? Eu não estava com vontade, eu não vou dar. Irmão, para que eu falei? Mas então você não ama as pessoas, você não pensa na pessoa que tem uma casa, você tem casa, sua casa tem tinta, na casa da pessoa não tem tinta, você tem ar-condicionado, a pessoa não tem ar-condicionado. Eu falei: gente, é Marta, ele não está fazendo, vai lá e faz, irmão. Por que você está preocupado comigo? Você vai lá e faz. Eu estava adorando, estou nos pés. Você quer fazer, você faz, não tem nada errado em fazer. Nós temos que ajudar, temos que ofertar. Mas se você vai fazer, irmão, entre você e Deus. Para de querer cobrar que os outros trabalham. Quantos estão entendendo? Tem gente que quer fazer as coisas, quer que todo mundo fique doido na roupa, saindo correndo na rua, fazendo as coisas. Cada um, irmão, o seu ministério. Você quer só trabalhar, irmão? Então só trabalha. Eu quero os pés do Senhor, amém? Eu quero ouvir as palavrinhas mágicas do Senhor. Pastor, tem palavra mágica? É claro que não tem, irmãos, mas presta atenção. Eu ia citar esse texto aqui, para nós entendermos a importância de estar na presença de Deus, porque parece que isso é jargão de pastor. Parece que, ai meu Deus, tem que estar lá, tá bom, nós não vamos matar culto mais não, pastor. Não é isso, irmão, os discípulos estavam lá, Jesus havia ressuscitado. Vocês têm alguma coisa? A resposta deles foi: nada. Quando Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa, tem Pedro? Não, nós não tem nada. Você está entendendo quando você sai da presença? Quando você não ouve a direção? Mas bastou uma palavra, uma palavra que o Senhor falar com você, que Ele transforma a sua vida, irmãos. E está escrito na palavra de Deus: lançai a rede à direita do barco e acharei. Jogou e pegou 153 grandes peixes, tal ponto que a rede não se rompia. Uma palavra, um culto que eu estava lá no dia, eu ouvi o pastor Arão, que lá mudou minha vida. Uma ministração, uma direção, um toque, aquelas palavrinhas que o Senhor estava falando ali no ouvido de Maria, meu irmão, transforma a vida de uma pessoa, muda a história de um cara que estava quebrado, sem nada, para alguém que estava rico, com 153 peixes, fez a maior pescaria da vida dele. Eu não estou apontando aqui só para a vida financeira, irmão, estou falando aquilo que Deus fala e você obedece, mesmo que você saiba, porque Pedro era pescador, podia falar: quem conhece essa região aqui sou eu, sou o maior pescador desse lago. Como é que você vem querer me ensinar? Eu já pesquei a noite inteira, não tem peixe aqui. Mas não, ele foi obediente. Isso é fé, irmão. É lançar as redes quando está tudo aquilo que você pensa, mas é uma palavra de Deus, você crê e você vai segundo ela. Agora, para ter palavra, irmão, tem que ter que dar-se aos pés do Senhor. Não tem palavra servindo, irmão, correndo, não dá tempo. Não dá tempo, a pessoa não consegue identificar o momento profético. Maria recebendo, Marta trabalhando, não conseguiu identificar.
Vamos voltar lá para o texto, Lucas 10? Marta agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, ela disse para Jesus, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Está entendendo? Só eu que faço as coisas, só eu que arrumo o Domingo Kids, só eu que prego nessa igreja, só tem eu, se eu não fizer nada na rede jovem, ninguém faz, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém, só eu que limpo a igreja, só eu que arrumo isso, só eu que arrumo os instrumentos, só eu que... Tem gente que só ele que faz as coisas, não é assim, irmãos, está todo mundo trabalhando para o Senhor, amém? Precisamos também descansar e quedar-se aos pés do Senhor, amém? Terceiro ponto, vamos falar um pouco a respeito aqui desse texto de Maria. Olha o versículo 39, né? Quando nós estamos falando de se relacionar, nós falamos de congregar, falamos de servir dentro desse encontro, dessas três pessoas que representam essas três partes com Jesus. Versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, amém? Olha a diferença, irmão, Jesus está ali, e aquela pessoa está ali quebrantada, eu não quero nem saber, irmão, se minha conta está negativa ou não está, eu não quero nem saber o que está acontecendo, eu só quero saber se Jesus está aqui ou não. Se Ele está aqui, irmão, esquece tudo, e é isso mesmo, irmão, entra na presença de Deus, aproveita, irmão, que Ele está ali. Eu sou aproveitador de presença, eu falo isso para os irmãos, quando a presença de Deus vem, eu já estou lá, já estou querendo, quero tudo, amém? Tem que aproveitar, irmãos, quando Ele chega. Eu sempre falo isso para os irmãos, quando o filho tira 10 na prova e ele chega em casa, você já vê o ambiente transformado, já chega se achando, nós estamos, quando a presença de Deus vem, nós estamos desse jeito, pronto, irmão, porque nós somos amados por Ele, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, Maria aqui, né, o se relacionar prioriza pelo menos duas coisas. A primeira é que reconhece a posição de Cristo, ela reconheceu a posição que Cristo tinha quando Ele chegou, e se quedou e se ajoelhou, e se dobrou diante do seu Senhor, amém? Mas ela também reconheceu a sua posição, se dobrando diante dele, amém? Temos que reconhecer que não somos nada, irmão, e que Cristo é tudo em todos, amém? E o segundo ponto é que ela ouvia a sua palavra, e aqui está o segredo, irmão. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, ouvir da pregação do Evangelho, é daí que vem a fé não vem do serviço. Essas últimas semanas, irmãos, trabalhamos muito aqui na Rede Jovem, por causa do nosso retiro doideira, mas muito, e eu falei, Senhor, eu quero Tua presença, só servir não resolve, irmão, só servir não sacia, só servir não te alimenta, você está entendendo? Não é só o serviço, não é sobre o serviço ele é necessário, irmão, para tudo acontecer dentro do ministério de Jesus, tinha 12 pessoas que seguiam ele, mais um monte de mulher que servia ele, onde ele ia, você está entendendo? É necessário o serviço, mas o que importa é estar aos pés, o que importa é ouvir a palavra, porque é a palavra que gera fé no nosso coração. Você não vai ser um grande homem de Deus, temente, que crê na palavra de Deus só porque você serve, você precisa ouvir a palavra de Deus, você não vai em lugar nenhum, irmão. O princípio da vida de cristã e de qualquer coisa vem através de ouvir. Você foi salvo porque você creu no Evangelho, amém? Então, esse é o princípio de todas as coisas. Maria entendeu, e por isso Jesus que ela disse que ela, né, estava ali na boa parte. Então, só para a gente fazer um resumo desse primeiro encontro aqui, Lázaro não viu nada, não ouviu nada, não recebeu nada, porque ele não estava onde ele deveria estar, que é na presença do Senhor Jesus. Falei que ia falar a respeito de dois homens de Deus, que não estavam no lugar que deveria estar. Primeiro é Tomé, abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19, que diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, a primeira semana, só para a gente entender aqui, Jesus já tinha aparecido uma vez a Maria, amém? Ele tinha ressuscitado e tinha aparecido, ela perguntou se ele era o jardineiro, aquela foi a primeira aparição, e essa aqui em versículo 19 é a segunda aparição de Cristo. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas de onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Agora presta atenção aqui, irmãos, dentro desse texto aqui. O que Jesus chegou? Primeiramente, Jesus atravessou a porta e chegou e falou o que para eles que estavam com medo? Paz seja convosco. Ali estava a congregação, os discípulos reunidos, amém? Só que tinha um camarada que não estava ali. Mas olha o que aconteceu nesse encontro, irmão, presta atenção. Paz, Jesus diz: paz seja convosco, assim como, versículo 29, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos. Então naquele momento ali houve o quê? Alegria. Primeiramente houve paz, depois houve o quê? Alegria. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Houve ali direção da parte de Cristo para os discípulos, amém? Uma autoridade estava vindo sobre os discípulos, uma capacitação para que eles pudessem ser enviados. Olha o versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles, diz: recebei o Espírito. Jesus ministrou a unção e o poder do Espírito Santo ali sobre os discípulos, soprando sobre eles. E também disse: se algum perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Então, ali houve paz, revelação, alegria, direção, convocação, unção, capacitação e instrução. Mas teve um cidadão que não participou. Quem? Tomé. Pode colocar no próximo versículo aí. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Você imagina perder esse culto? Como é que foi lá? Rapaz, Jesus soprou, o Espírito Santo veio sobre nós. Para começar, nós estávamos lá, a porta estava trancada, ele já passou no meio da porta, atravessou a parede, já chegou. Mentira. O que aconteceu com o cara que não estava lá nesse momento, irmãos? Responde para mim. Quando se fala Tomé, de que você lembra? Incrédulo. Não está lá ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, ficou incrédulo. Enquanto ele estava pedindo, eu só vou acreditar se eu ver. Jesus chegou para os discípulos que estavam reunidos e falou o quê? Está aqui. Não precisa nem pedir não, está aqui. Mas Tomé não participou. Pessoas que não congregam, que não estão juntos, que não vê o mover, que não recebem paz, alegria, direção, capacitação e instrução, se tornam incrédulas. Pessoas que não estão envolvidas com o reino. Como que Jesus foi assunto aos céus, morreu, Maria Madalena já tinha falado que ele tinha ressuscitado, os 10 estavam reunidos, aonde que estava Tomé, irmão? Que não estava ali nessa ministração poderosa, recebendo o Espírito Santo? Não sei, irmão, talvez no mesmo lugar que os irmãos não vieram hoje, né, pastor? Nós temos que descobrir onde que é esse lugar e buscar os irmãos e trazer eles para participar, para congregar, para entender a importância de estar aqui na igreja. É claro, irmão, que existem N motivos aqui, né? Vocês viram que eu não vi um, né? Que eu estava lá assistindo filme na casa dos irmãos. Então tem muito motivo para os irmãos não virem na igreja. Mas tem motivo justo também, vocês viram, que foi fazer o chá de berço ou de fralda da minha filha lá, entendeu? Mas cada um vai recebendo no coração aí, amém, irmãos? Então, primeira pessoa que não participou foi o nosso irmão Lázaro, do culto, e viu o que aconteceu. Segundo foi Tomé, se tornou incrédulo. E o terceiro, Davi. Irmãos, e o negócio vai ficando mais sério. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler esse texto aí. Irmãos, quando você lembra de Davi, né? Você lembra de um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? É um homem poderoso. Mas quando você lembra da fraqueza de Davi, de que você lembra? Do adultério de Davi, da família dele destruída. Agora, por que isso aconteceu? 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Todo mundo foi evangelizar, todo mundo foi. Não, pastor, não vai não. Eu não fui não, vou ficar em casa. Irmão, a igreja, o povo de Deus, o exército de Deus reunido para a batalha, todo mundo, tempo de guerra. Davi ficou em Jerusalém. Aí você lê os versículos depois na sua casa e entende que porque ele não estava fazendo nada, né? Mente vazia, ocioso. Será que a guerra está boa lá? Será que ele está matando aquele pessoal lá? Quando ele olha, ele vê uma mulher trocando de roupa numa varanda.
e manda o soldado chamar aquela mulher, engravida aquela mulher, depois manda matar o marido dela para casar com ela. E por causa disso, Deus envia um profeta até Davi e fala para ele: a espada nunca mais apartará da sua casa. E por causa disso, seu filho vai morrer, mas você foi perdoado. E simplesmente a família de Davi foi um desastre. O homem segundo o coração de Deus não foi um modelo hora nenhuma de marido e de pai na Bíblia. Por quê? Porque na hora que ele tinha que estar reunido com o povo de Deus, ele estava sozinho. Presta atenção, irmãos, isso aqui é um alerta. Quantos estão entendendo? A Bíblia está escrito que aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Então, eu poderia falar de muitos outros homens aqui na Bíblia, irmãos, que no momento de congregar não estava no momento de estar congregando não estava, e depois aconteceu o que aconteceu com eles. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus aqui. Mas vocês estão entendendo, irmão? Vamos ver o que aconteceu aqui com Lázaro também, ok? Né? Vamos continuando o texto. E Marta, né? Marta estava ocupada, agitada, preocupada, inquieta, né? Congregar é importante, servir também, mas se relacionar com Deus está acima de todas as coisas. Maria recebeu elogio, Jesus testificou que o que ela estava fazendo era certo, amém? No segundo encontro, está aqui em João capítulo 11, a partir do versículo 1. Aqui novamente Jesus está junto com Lázaro, Maria e Marta, ok? Jesus amava esse povo, ele passava lá em Betânia e ia na casa deles. Mas aqui o texto começa dizendo que, como que Lázaro estava? Enfermo. O cara que não estava lá ouvindo as instruções de Jesus, agora está o quê? Doente. No versículo 1, mas coloca no versículo 17, você vê como é que foi o caminhar desse cidadão. Ele não estava no culto, não ouviu a palavra, ficou doente, mas chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Depois Lázaro morreu. Quantos estão entendendo aqui? A pessoa não congrega, se esfria, daqui a pouco se desvia, morre, perde a presença de Deus, se afasta da glória de Deus, né? Então, esse foi Lázaro. Agora vamos para o versículo 20. No segundo encontro, Lázaro então está doente e morto, porque no primeiro ele não ouviu, no segundo ele já estava doente e morto. E Marta, olha o versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta falou o seguinte: Jesus está vindo, deixa que eu vou lá resolver com ele, né? Foi mais ou menos isso aí. Ela foi prestar conta com Jesus, ela tentou resolver ali na sua força. Agora olha o versículo 32, Maria. Quando Maria chegou ao lugar que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Presta atenção, Marta saiu atrás de Jesus, nós não lemos, mas ela falou a mesma coisa: se tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas Maria chegou e se prostrou, se quedou aos pés de Jesus. Às vezes, irmão, a mesma coisa dita, o que manda e revela o que? É o coração da pessoa. Porque Maria estava ali para servir, Marta estava querendo resolver até com Jesus. Já tinha uma vez tentado dar um rala nele, e estava ali de novo, né, se levantando. Esse é o serviço, né? O primeiro, que não congrega; segundo, que só quer trabalhar; e terceiro, Maria, que sempre está no lugar certo. Então, o resumo desse segundo encontro, né? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro, amém? É o famoso irmão que só depende da intercessão dos outros. Todo mundo aqui está orando por ele, porque ele não vem, ele não participa, então ele depende da intercessão e da oração. Vamos orar pelo irmão, porque ele não está aqui, está entendendo? Em vez de ele estar aqui para orar pelos outros, é nós que está orando por ele. É o irmão Lázaro, sempre está citando ele nas intercessões. Vamos juntar grupo de 3 agora, vamos orar pelos irmãos. Vamos orar por esse irmão, que tem tempo que eu não vejo ele aqui na igreja. Está lá o irmão Lázaro sendo citado. Por que ele ressuscitou? Por causa da intercessão de Maria e de Marta. Estava lá: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor tem poder, não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu, Jesus até chorou, e depois Jesus ressuscitou a Lázaro, amém? Glória a Deus pelos intercessores aí, que estão colocando Lázaro na presença de Deus, que ele vai viver, amém? Esse irmão vai ressuscitar para a glória de Deus, vai estar aqui no culto semana que vem, em nome de Jesus, aleluia. Mas Marta, olha o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. A mesma coisa dita, mas um veio do coração de uma adoradora. E a Bíblia diz que Jesus chorou, se quebrantou. Mas Marta se levantou e foi até Jesus. As duas disseram a mesma coisa, mas Maria sabia qual era o seu lugar, amém? E terceiro encontro, está aqui em João capítulo 12, a partir do versículo 1.
novamente nós vemos Jesus reunido diante dessas 3 pessoas. E uma que simboliza o congregar, a outra o servir e a outra se relacionar. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Fala, o cara aprendeu a lição, rapaz. Depois de ficar morto, fedendo 4 dias, sair parecendo uma múmia de dentro do túmulo, ele aprendeu a lição. Ele falou, rapaz, a próxima vez que Jesus vir, eu não fico fora dessa não. É melhor participar do negócio aqui. Eu não quero ficar fora não, porque o negócio foi sério. Então o que a Bíblia diz? Que lá estava Lázaro. Não é interessante que a Bíblia faz questão de falar que Lázaro estava lá? A quem ele ressuscitou dentre os mortos. Estava morto porque não congregava. Agora olha o versículo 2. Deram, pois, ali uma ceia. Marta, sendo Lázaro um dos que estavam com ele, à mesa. Novamente o texto afirmando que Lázaro estava lá, irmão. Ele vai vir, amém? Aquele irmão que já tem 6 meses que não visita a sua cela, ele vai aparecer. Aquele irmão que não frequenta o culto, pastor Rubens, ele vai voltar para a glória de Deus, amém? Marta e Maria estão aqui intercedendo, um servindo, outros orando, mas Lázaro vai voltar. Então o texto afirma 2 vezes, irmão, que Lázaro estava sentado à mesa, para todo mundo ter certeza, porque esse cara não aparecia, não participava, não gostava de estar junto com os irmãos. De repente ele apareceu. Agora uma coisa interessante, irmãos, tem uns irmãos que eles levam a rala, mas continuam fazendo a mesma coisa. Marta, às vezes o pastor conversa, pastor, mas lá não está fazendo de novo? Mas falou para não fazer. Pois é, está fazendo de novo. Parece que entrou aqui e saiu ali, parece que nós falamos inglês, né? Nós temos essas conversas aqui, mas não, Marta estava servindo a mesa de novo. Jesus estava lá em Betânia, entrou na casa e Marta estava servindo de novo, não aprendeu a lição, irmão. Tomou rala. Jesus falou, a boa parte não é essa, mas continua servindo. Irmão, nós temos que servir a Deus, amém? Só que Jesus está ali, irmão, existe uma outra parte melhor. Vamos para o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meu irmão, aquela adoração, ela encheu aquele lugar, irmãos. Todos ali sentiram aquele perfume da adoração de Maria, enquanto Marta estava ali servindo novamente. Irmãos, aprenda a usufruir da presença, amém? Aprenda a se ajoelhar aos pés do Senhor. Irmãos, eu já fiz algumas coisas radicais aqui, irmãos, sério. E de vez em quando nós temos que fazer, irmãos, porque nesse momento aqui, era isso que tinha que ter sido feito mesmo, Jesus estava ali. Mas tem outros momentos, irmão, onde está tudo dando errado, eu não tenho nenhuma saída, que eu paro tudo e falo, eu vou adorar Jesus. É a única coisa que eu posso fazer agora, é adorar Jesus, irmão. E eu ali, né, paro tudo que eu estou fazendo, me ajoelho e me entrego a Cristo, irmãos. Por quê? Porque é ali o lugar que nós devemos estar, é ali que sai toda preocupação, todos os muitos afazeres de Marta, toda inquietação. Jesus falou, você está agitado, você está inquietada, você tem muitos afazeres, você tem muita preocupação. Uma coisa só é necessária. Não deixe, irmãos, preocupação dessa terra tirar a presença de Cristo de frente de você, irmãos. Todas as vezes que nos reunimos, o Senhor está aqui. Todas as vezes que você busca a Cristo, Ele está disponível a você, seja na cela, seja na sua casa, seja dentro do carro, ao tomar banho, na cozinha, aonde você estiver, você tem acesso à presença de Deus. Não perca, irmão, a oportunidade de adorar a Deus e de ouvir a sua palavra, amém? Então Lázaro estava à mesa, entre os que se reclinavam à mesa com ele, ele aprendeu a lição. Lázaro aprendeu, Marta ainda não, foi reprovada no segundo teste. Mas Maria estava ali e abriu mão daquilo que tinha valor para ela, derramando aquele perfume caríssimo ali aos pés do Senhor. Agora vamos ler esse texto aqui em Marcos, a partir do 14, versículo de número 3, que diz o seguinte: e estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Esse é o mesmo texto contado por Marcos, só que aqui o autor faz questão de
sobre a cabeça de Jesus. Amém? Queria chamar o Lucas aqui. Eu vou ler mais um texto aqui, nós já vamos orar, e eu vou explicar esse último versículo que nós lemos aqui. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para um texto aqui em João capítulo 11, a partir do versículo de número 5, que diz o seguinte, presta atenção, irmãos. Lázaro era o cara que não era muito chegado em participar das reuniões onde Jesus estava, ok? Mas aprendeu a lição, e da outra vez ele estava lá firme e forte, e a Bíblia faz questão de enfatizar isso. Marta, presta atenção aqui, irmãos, a importância de congregar. Mesmo Marta com o coração errado, servindo na hora que tinha que adorar, ela estava ali. E o que aconteceu? Ela ouviu a voz do Senhor, amém? O Senhor Jesus a instruiu, falou, isso que você está fazendo não é a melhor parte. A melhor parte é você se quedar aos meus pés. Muitas vezes, irmãos, de coração, a gente acha errado alguns irmãos estar fazendo parte do corpo. Sinceramente, às vezes a gente pensa, o que esse cara não quer nada com nada, não quer, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, mesmo às vezes com o coração errado aqui, irmão, a instrução do céu para todos, amém? Marta com o coração errado, Jesus a instruiu, falou, há uma parte melhor, Marta, você só quer fazer, mas Maria escolheu a boa parte. Abre em Romanos capítulo 8, versículo 38, Marcos. Eu chamei o Lucas, não chamei? Está aí? Lázaro? Não, né? É Lucas. Brincadeira, irmãos. Olha, chegou aí. Está sempre pronto, né? Glória a Deus. Pode vir a equipe junto, né? Olha o que o texto bíblico diz, irmãos. Porque Jesus disse, a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte não lhe será tirada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus, irmãos? Nada pode tirar a boa parte, nada vai tirar aquele tempo precioso. Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Sua profissão, ela pode ser tirada, seu emprego pode ser tirado, seu currículo pode ser tirado, sua célula pode ser tirada, seu título pode ser tirado, tudo, irmãos, os homens aqui na terra podem ter poder de mover sobre a sua vida. Agora, a presença de Cristo, irmãos, essa há uma promessa do próprio Senhor Jesus a nós, essa parte especial da nossa vida cristã, que é se relacionar com Ele, irmão. Nem o serviço, nem a falta de congregar, nada vai nos afastar da presença de Deus, da glória de Deus, dos pés de Cristo, amém?